Você está ouvindo Vozes da Diáspora, um podcast que une africanidades, luta e memória. Este é um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Acesse nosso site museuafro.rio.br. Eu sou Tânia Morim e quando que começa a minha história, né? A minha história começa com os meus ancestrais. Eu sou bisneta de escrava, a mãe da minha avó materna foi escrava e a família da minha mãe, ela tem uma história muito importante na formação da nossa cultura, porque o meu tio Arlindo Amorim é um dos criadores da Portela. Então, eu nasço e cresço num ambiente que é formador do samba do estado do Rio de Janeiro, né? Porque meu tio Arlindo Amorim é um dos formadores, um dos criadores, um dos fundadores da Escola de Samba Portela, como eu já falei. Ele era músico, ele tocava sanfona, então na casa dele sempre tinha umas reuniões musicais que eram chamados de pagode, eram as reuniões musicais para tocar samba, e minha tia, Itelvina, fazia aqueles panelões, era macarrão com galinha, era feijoada, então aquele samba que durava a noite inteira, que entrava a noite adentro, e tia Itelvina servindo aquela comida toda que era feita. Isso era um pagode. E foi assim que eu fui criada, que eu nasci. Meu pai foi passista da Portela durante alguns anos. Ele e minha mãe vinham dançando samba de gafieira, que é um tipo de passista que não se tem mais. Vinha o casal dançando samba de gafieira na avenida. E meu primo, o Meco, pandeiro de ouro, filho do tio Arlindo, vinha tocando pandeiro e os meus pais dançando samba de gafieira. Então, essa é minha família, essa é minha árvore. Aos 4 anos e meio, eu comecei a demonstrar a minha veia musical e fui estudar piano com a vizinha da minha avó. Era uma professora, dona Terezinha, que dava aula de piano. Com 4 anos e meio eu fui para lá, aos 5 eu fui para o Conservatório Brasileiro de Música, na Avenida Graça Aranha, aluna da professora Zélia de Lima Furtado. Fiz o curso de piano, o curso técnico inteiro de piano, e depois ingressei no bacharelado. Foi uma ação contínua, fui fazer licenciatura em música, enfim. Tenho uma vida toda pautada na música, no curso de música, mas sem nunca ter perdido essa referência ancestral, essa referência que vem de sempre pela família da minha mãe, essa ligação com o samba que sempre foi muito forte. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo samba e estudei, fiz toda a minha formação dentro da música erudita e canto, piano, regência, até que em 1988, no centenário da abolição da escravatura, montaram a Missa dos Quilombos, que foi levada nos Arcos da Lapa. Direção musical de Paulo Moura, direção geral de João das Neves, e eu fui convidada para ser uma das solistas da Missa dos Quilombos. Foi em palco a minha primeira inserção com a música popular, porque como eu vinha fazendo toda uma formação dentro do conservatório, depois fui para a Unirio fazer licenciatura, bacharelado, esse caminho, ele é muito pautado na música erudita, na música europeia, apesar de que eu sempre me conduzi pela música brasileira. Então, eu fui fazer bacharelado em canto, mas eu estudei com a professora Maria Silvia Pinto, que foi uma grande cantora das canções brasileiras.
ela era cantora lírica, mas não fazia obra. Ela interpretava as canções brasileiras. Tambatajá, essas canções famosas, icônicas do nosso cancioneiro brasileiro, era o que Maria Silvia cantava, e eu fui estudar com ela. Eu não queria aquela professora que tinha aquela embocadura italiana, que falava um português que pouco se entendia. Eu fui estudar com Maria Silvia, que falava o português brasileiro, que se entendia. Ela cantava Villa-Lobos, ela cantava Valdemar Henrique, e esse foi o meu caminho quando eu fui fazer o bacharelado em canto. Mas mesmo assim, era música brasileira, mas era música erudita. Então, em 1988, eu sou convidada para ser uma das solistas da Missa dos Quilombos, de Milton Nascimento e Dom Pedro Casaldária. Foi um espetáculo belíssimo nos Arcos da Lapa. Ele veio logo depois da caminhada. Nós fizemos uma caminhada de zumbi pela Avenida Presidente Vargas, que foi à tarde. Às 8 da noite começou o espetáculo nos Arcos da Lapa, e eu fui uma das solistas desse espetáculo. A partir de então, eu não voltei mais para a música erudita. Eu me encantei de tal forma de subir ao palco para cantar a música popular, com toda aquela percussão, com todo aquele instrumental, com uma outra composição instrumental que eu não estava acostumada. Eu estava acostumada com isso nas festas de família, mas no palco, profissionalmente, não. Quando eu me vejo no palco com aquela formação de percussão, de sopro de violão, que foi uma coisa linda, eu me encantei de tal forma que não voltei para a música erudita e segui meu caminho pela música popular, começando por uma pesquisa com a obra de Baden-Powell, e depois eu cantei todos os nossos compositores, e hoje eu canto. Hoje eu canto o que eu gosto, o que as pessoas querem ouvir, e cantar é uma coisa maravilhosa. Todos os que cantam sabem do que eu estou falando. Em paralelo a essa trajetória artística, eu faço concurso para o Estado e entro para a Secretaria de Educação. Em 1985, 86, mais ou menos, houve uma mudança de governo que foi, de uma certa forma, radical, em contraponto à que vinha, e eu, que na época estava trabalhando no CIEP, eu era coordenadora de educação artística dos CIEPs de Duque de Caxias, todos os que compunham as coordenações e os cargos do staff de composição do Programa Especial de Educação, juntamente com o professor Darcy Ribeiro, com a mudança de governo, todas essas pessoas foram convidadas a deixar este programa e colocaram à nossa disposição para onde nós quiséssemos ir, de preferência, se saíssemos da Secretaria de Educação, seria um favor para eles. Eu, enquanto professora de música, escolhi para a Secretaria de Cultura, que na época era a subsecretaria da Secretaria de Educação. Então, em 1989, 1990 aproximadamente, eu vou para a Secretaria de Cultura do Estado, onde eu estou até hoje. Passei por várias gestões e dentro da Secretaria de Cultura do Estado, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho muito importante, que é o de desenvolvimento da nossa cultura de matriz africana. Ao chegar na Secretaria de Cultura, eu fui direto para a Escola de Música Villa-Lobos, pela minha formação. Comecei como professora, 2 anos depois teve eleição, eu fui eleita diretora da escola, porque na época era eleição, hoje é indicação política, mas na época o corpo docente elegia
o diretor da Escola de Música Villa-Lobos, e eu fui uma das últimas diretoras eleitas daquela escola. Nessa época, 1990, 91, talvez, eu conheci Mestre Darcy, do Jongo da Serrinha, juntamente com o Mestre Messias, um violeiro maravilhoso, os dois trazendo a nossa cultura tradicional, e trouxe para dentro da Escola de Música Villa-Lobos Mestre Darcy e Mestre Messias, violeiro. Os dois foram trabalhar na formação dos nossos alunos. Então, naquele período em que eu estive à frente da escola, Mestre Darcy e Mestre Messias, violeiro, atuaram com uma turma de jongo e cantigas tradicionais do nosso cancioneiro popular, de matriz africana. Mestre Darcy dava aula de tambor do jongo, em paralelo com as aulas de leitura e escrita musical, que aí eu assumi essa turma. Então, nós trabalhávamos com o tambor, com a cantoria e com a leitura e escrita em paralelo. Foi a partir desse trabalho que eu desenvolvi um método de leitura e escrita musical a partir dos ritmos brasileiros. Então, eu tive esse trabalho durante algum tempo, mas logo depois eu fui direcionada para o Museu da Imagem e do Som, onde eu fui ser a gerente de programação artística e cultural do Museu da Imagem e do Som, e, em seguida, fui ser diretora de um centro de artes no Meier, o Centro de Artes Infanto-Juvenil, no Meier, na rua Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei lá, esse centro cultural estava desativado. Haviam os funcionários, mas a porta ficava fechada e ninguém estava lá. Eu cheguei abrindo o centro cultural, chamei cada funcionário, perguntei o que eles faziam lá e o que eles gostariam de fazer, o que lhes traria felicidade. A partir disso, nós começamos a trabalhar em cima da expectativa de felicidade de cada funcionário. Era um centro cultural pequeno, com não muitos funcionários, e dentre eles tinha uma artista plástica, que era uma pessoa premiada, reconhecida nas artes plásticas, mas que estava dentro daquele centro cultural fazendo ficha de biblioteca para uma biblioteca que não funcionava, porque as portas estavam fechadas. Miriam, o nome dessa artista plástica. Então, nós criamos uma oficina de artes plásticas. Eu fiz uma divulgação ampla pelo Meier, na época, no jornal de bairro, era jornal impresso ainda. Então, o jornal de bairro fez uma divulgação que o Centro de Arte estava de portas abertas para as crianças e jovens do Meier, e nós fundamos, assim, a Oficina de Artes Plásticas. Uma professora de flauta, que era da Escola de Música Villa-Lobos, mas que queria sair, veio e formou o grupo de flauta doce do Centro de Artes do Meier, que deu origem aos flautistas da ProArte. Tina era o nome dessa professora. Deu origem aos flautistas da ProArte, esse grupo de flauta doce que foi criado dentro do Centrinho do Meier, como é conhecido. E nós temos o Tarcísio, fundador dos Amigos da Onça, que foi fruto desse conjunto de flautas doces do Centrinho do Meier. A mãe do Tarcísio era funcionária, não tinha com quem deixar, ela era um menino muito novinho, levava o Tarcísio para o Centrinho do Meier, ele foi estudar flauta doce com a Tina, se encantou pela flauta doce, depois saiu do Centrinho do Meier, foi para os flautistas da ProArte, e hoje ele é o Tarcísio, fundador dos Amigos da Onça. Então, eu tenho esse caminho, né, dentro da Secretaria de Cultura, que vou formatando os lugares e trazendo as pessoas.
Em paralelo a essa minha função no governo do Estado, que não para, é ininterrupto esse meu caminho de dar aula, de criar, de fomentar, de trazer o jovem. Uma coisa que eu não me lembro de ter falado, mas todas essas oficinas do Centrinho do Meia eram gratuitas, os moradores do Meia, ou quem chegasse, não pagava, porque eu entendia que aqueles professores já eram pagos pelo Estado, então o centro era mantido pelo Estado, os professores eram pagos pelo Estado, o meu salário vinha pelo governo do Estado, eu não tinha que cobrar do povo para usar aquele espaço. Então, eu fiz daquele espaço o mesmo processo da escola pública, porque é assim que eu entendo. E as crianças e os jovens que estudaram durante aquele período que eu estive lá não pagavam, os pais não pagavam nada, e tínhamos umas oficinas da mais alta qualidade, teve oficina de canto coral, fizemos o coral infantil, estabeleci o encontro de corais infanto-juvenis, uma vez por mês acontecia um encontro de corais infanto-juvenil lá no Centrinho do Meia. Em paralelo a isso, eu continuo a minha vida artística e de pesquisadora, e conheci, nessa minha andança, a ESME Rio, que é a Associação das Escolas de Samba Mirins do Estado do Rio de Janeiro. Tive um muito bom contato com aquela diretoria, fiz questão de conhecer todas as escolas e estabeleci um contato muito próximo com a Pimpolhos da Grande Rio, que é a escola mirim da Grande Rio, que é uma escola de Duque de Caxias. E a então presidente dessa escola me convidou para fazer um trabalho que eu sempre quis, que é de musicalização com uma bateria de escola de samba. E eu peguei a bateria da Pimpolhos da Grande Rio. Eu já tinha desenvolvido a metodologia de trabalhar com leitura e escrita musical a partir dos ritmos brasileiros. Então, como escola de samba, foi maravilhoso desenvolver isso, e melhor ainda, ver os ritmistas escrevendo tudo aquilo que eles faziam na avenida, tudo aquilo que eles já tocavam, intuitivamente. E eles passaram a entender musicalmente o que eles estavam fazendo. Então, eles foram alfabetizados musicalmente, né? Eles foram eu não vou dizer que eles foram musicalizados, pessoas que já compunham uma orquestra de percussão na avenida todo ano, participando de uma bateria de uma escola de samba. Eu não vou ter a pretensão de dizer que eu musicalizei essas pessoas, mas eu as alfabetizei musicalmente. Eu contribuí para que elas escrevessem e lessem aquilo que elas estavam praticando já há muitos anos. Então, desse grupo, alguns hoje estão na bateria da Grande Rio, da escola Mater, né? Que é a Grande Rio. O mestre de bateria hoje era o mestre de bateria da Pimpolhos da Grande Rio na época. Então, o nosso mestre de bateria, nota 10 da Grande Rio, isso eu tenho orgulho de dizer que foi meu aluno, na época em que eu trabalhei com a bateria da Pimpolhos. Esse menino, ele sempre foi um fenômeno. Ele era um menino de 12, 13 anos e já dirigia a bateria da Pimpolhos magistralmente. Ele sempre foi o fenômeno que hoje ele explode nesse mestre de bateria nota 10. E aí meu caminho vai seguindo nessas andanças de resgate, de contribuição, de resgate da cidadania, da juventude e de seja lá quem for, através da arte, da cultura, da música. Eu me lembro que nessa época em que eu trabalhei com a bateria da Grande Rio, nós tínhamos alguns jovens que moravam naquelas favelas de Caxias e que eles vieram para o trabalho por causa da música. Eles
já tinham sido da bateria, saíram por causa de determinadas coisas e tal, um pouco transversal à vida, né, do cidadão, mas nós conseguimos resgatá-lo para a música, porque nós fazíamos um trabalho para além de tocar no carnaval. Era as aulas, era o escrever, e eu mostrava para eles com uma musicalidade excepcional, óbvio, todos eles instrumentistas excepcionais. Então, em paralelo, em conjunto a essa alfabetização musical, eu fui desenvolvendo um trabalho de criação, de criatividade, de composição, de como que se escreve para fazer um arranjo. A música já existe, mas você pode transformar em outra coisa. Esse trabalho atraiu muito dos jovens daquelas favelas de Caxias e que vieram para dentro da bateria da Grande Rio. Não foi um trabalho só meu. Junto comigo estavam Célia Davi, Rosângela Rosa, Célia Davi, a Celinha, maravilhosa, Rosângela Rosa, maravilhosa também, e esse trio de mulheres malucas, com o apoio da então presidente da Pimpolhos da Grande Rio, fizemos esse trabalho de resgate com alguns, talvez até muitos, desses jovens que já estavam começando a ir por um caminho transversal. E, de volta para a minha situação no serviço público, há alguns anos atrás, eu fui convidada para assumir a coordenação de promoção da cultura afro-brasileira dentro da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Nesse trabalho, que é um trabalho muito sério e muito importante, porque nós temos a responsabilidade com os nossos mestres da cultura tradicional que vivem no interior do estado do Rio de Janeiro, porque nós que estamos aqui na capital, olhamos para a capital, para os subúrbios da capital, para a periferia, mas sempre da capital. Só que o nosso estado tem 92 municípios. Verdade. Nós temos, dentro desses municípios, os nossos mestres da cultura tradicional. Nós temos os nossos mestres da folia de reis, nós temos os nossos mestres do jongo, os nossos mestres quilombolas, nós temos os nossos mestres do fado. Nós temos o fado no estado do Rio de Janeiro, que é o fado que dá origem à dança portuguesa, porque esse fado português, ele é de origem africana. E hoje nós temos ainda um núcleo desse fado aqui no estado do Rio de Janeiro. E é o fado de Quissamã. Nós temos esse núcleo de fado em Quissamã, que é uma dança de origem africana. Quando o fado de Portugal foi registrado como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, os pesquisadores da Universidade de Coimbra vieram a Quissamã buscar a origem do fado, porque lá eles sabem que o fado é de origem africana e que o único núcleo que resiste é o que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Os pesquisadores da Universidade de Coimbra vieram ao Rio de Janeiro para buscar a origem do fado. Então, nós temos aqui, no estado do Rio de Janeiro, esses mestres de cultura, e de uma cultura que está acabando, porque eles não têm incentivo, eles não têm quem os ajude. Então, essa é uma das funções da coordenação de promoção da cultura afro-brasileira, e eu faço questão de estar junto aos nossos mestres o tempo inteiro,
trazendo eles para dentro, colocando nossos mestres nos editais, ajudando-os a formatar os seus projetos, ajudando na prestação de contas, e não faço mais do que minha obrigação. São os meus pares. Para isso, eu estou aqui. O registro de patrimônio material do terreiro do Tata Londirá, Joãozinho da Gomeia, o terreiro no qual ia ser construída uma creche pela Prefeitura de Duque de Caxias, esse assunto foi trazido para mim por um grupo da cultura afro de Duque de Caxias, através da Superintendência de Igualdade Racial da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. E eles souberam da coordenação, vieram me trazer essa questão, que o terreno onde havia sido o terreiro de Tata Londirá, Joãozinho da Gomeia, ia virar uma creche pela Prefeitura de Duque de Caxias. Eu levei esse assunto ao INEPAC e, a partir de então, foi deflagrado o processo de tombamento daquele terreno, que está em fase final de consolidação. Todo o processo dentro da Secretaria de Cultura já foi concluído e agora nós só dependemos da assinatura da Casa Civil. Então, muito me orgulha dizer que o processo de tombamento do terreno onde era o terreiro de Tata Londirá, Joãozinho da Gomeia, começa dentro da Coordenação de Promoção da Cultura Afro-Brasileira, sob a minha coordenação, né? Nesse período da minha gestão. E também, com muito orgulho, eu digo que a Orquestra de Atabaques, a Labê Funfun, e a Companhia de Dança Obirim Corim, que é um grupo musical e um grupo de dança que se dedicam a divulgar a cantiga, os oriquis, as rezas dos orixás em Iorubá. Esse grupo, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, faz um concerto na Sala Cecília Meirelles, uma das principais salas de concerto da nossa cidade. A Sala Cecília Meirelles, uma das principais salas de concerto da música erudita, recebeu, em novembro de 2019, a Orquestra de Atabaques Alabê Funfun, tocando os tambores e cantando os cânticos dos orixás. A Companhia de Dança Obirim Corim, dançando a dança dos orixás e contando a história de Yanitinha da Oxum. Então, essa história dos orixás, esse atabaque, essa língua iorubana que nos foi trazida pelos nossos ancestrais há mais de 400 anos, pela primeira vez é levada num palco de uma sala de espetáculo, de uma sala de concerto, para ser a atração principal, para ser o concerto daquela noite. Porque, geralmente, o atabaque, ele faz parte de uma programação. Então, você convida um atabaque para tocar uma cantiga em Iorubá dentro de uma programação mais extensa. Mas ter um concerto, uma noite de concerto, com a música em Iorubá, com os atabaques, com a dança dos orixás, aconteceu pela primeira vez, agora em 2019, com o Alabê Funfun e a Companhia de Dança Obirim Corim. E muito me orgulha dizer que foi uma programação que a Coordenação de Promoção da Cultura Afro-Brasileira da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro colocou. Você ouviu Vozes da Diáspora, um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Este projeto conta com o apoio de Rio, Capital Mundial do Livro 2025, Cultura Viva, Oi Futuro, Ações Locais, Política Nacional Aldir Blanc PNAB. Realização: GPUP, Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, Governo Federal.
Brasil, União e Reconstrução. Visite nosso site museuafro.rio.br e até a próxima!